Foi. Bora lá, bora lá. Gente, estamos então agora ao vivo aqui. Vamos começar mais uma reunião dos Reis Sacerdotes. Se você não conhece, nós somos um grupo de homens que se reúne toda segunda-feira para a gente poder estudar a Bíblia junto. Então você, homem, já conecta com a gente. Se você gostaria que seu marido estivesse fazendo parte com a gente, já dá uma cutucada também, já convida. Tem um aviãozinho aqui, ó. Já pega esse aviãozinho e já sai espalhando para os seus amigos aí, para quem você gostaria que estivesse aqui com a gente. Vai ser bênção. Vamos embora. Amém? Gente, olha só. Então vamos começar orando? Vamos? E eu quero convidar você também de casa a orar por aí, tá? Momento de oração, pedindo a Deus a direção de todas as coisas desse momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse encontro. Muito obrigado pelo privilégio, Deus, de podermos nos alimentar da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, pelo alto preço pago por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser livres, Pai. Sermos livres. No nome santo de Jesus, fale conosco essa noite, Deus. Nós queremos sair daqui mais maduros espiritualmente. Nós queremos sair aqui ministrados pela Tua Palavra, transformados, regenerados, fortalecidos, no nome santo de Jesus. Que a Tua Palavra seja o principal alimento, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero falar com vocês sobre poder e autoridade. Tá? A gente vai falar algumas semanas sobre poder e autoridade, dando continuidade ao que a gente estava falando semana passada, né? Sobre o caminho, sobre sermos filhos, assumirmos a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Porque entenda, Deus, Ele é Deus para todo mundo. Ora, para poucos, Ele é Pai. O que isso significa? Que Jesus, Ele veio revelar um Deus que é Pai. É essa relação que nós precisamos estruturar, é essa relação que nós precisamos construir. Essa aproximação de um Deus que é Pai, é meu Pai, é teu Pai, é nosso Pai. É essa relação que nos cura, que nos restaura, que nos redime. Vocês vão perdoando aí a fungada, mas é alergia. Que seja alergia, em nome de Jesus, amém. Ninguém vai pegar nada, não. Amém? Mas enfim, mas Jesus, ele veio trazer exatamente esse espaço, essa possibilidade para que nós pudéssemos nos reconhecer como filhos de Deus. A palavra de Deus fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Eu falei na semana passada sobre isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora entenda que o poder aqui não é que desceu poder no céu e te reconheceu como filho, não. O poder aqui é você recebeu a possibilidade, a autorização, o acesso de ser feito filho de Deus. Não é algo que acontece automaticamente. Acontece à medida que eu recebo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Agora, o que significa receber Jesus? É reconhecer que Ele é a resposta que eu preciso. Ele é a resposta que eu busco. Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Eu mudei a ordem, mas é isso. Jesus, Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Eu acho legal porque aqui Jesus, Ele não fala que ninguém chega a Deus se não for por mim. Ele fala, ninguém chega ao Pai. Porque Jesus, Ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar essa face de Deus até então desconhecida pelas pessoas. A face de um Deus que se importa com você. A face de um Deus que faz questão de você. E eu falo que não era conhecido pelas outras pessoas, que para o povo judeu já era conhecido. Deus se apresentava assim, apesar do judeu fazer uma questão danada de manter ele longe. Né? A gente vê isso já em Êxodo, quando Deus chama o povo para fora do Egito, atravessa o Mar Vermelho, eles chegam aos pés do Monte Sinai. Sabe mais ou menos essa história, né? Eles andam lá, atravessam o mar, chegam aos pés do Monte Sinai, e Deus fala o seguinte, ó, prepara o meu povo que eu quero falar com eles. Ou seja, era um pai louco para poder encontrar com seus filhos. Aí se preparam, quando Deus vem e começa a falar, eles começam a ter medo. Aí tem aquela passagem que ela é conhecida, né? Que o povo vira para Deus e fala assim, Senhor, não, por favor, não fale com a gente, fale com Moisés. Tudo que você falar com Moisés, a gente vai obedecer, né? Ou seja, o povo não aceitou aquilo, o povo ficou com medo daquela situação, daquela realidade. Falou assim, como assim um Deus que vem falar comigo? E a partir dali, então, Moisés era o intermediário, né? Moisés ele exerceu o papel de sacerdote. Não é à toa que o nosso grupo chama Reis e Sacerdotes. Por quê? Porque esse é o projeto de Deus para o homem. É a criação, através de nós, de um reino sacerdotal. O que é um reino sacerdotal?
Nós somos reis das nossas casas. Nós somos responsáveis pelas nossas casas. Mas nós não somos reis qualquer. Nós somos reis sacerdotais. Significa que somos reis em nome de um outro rei. Em nome daquele que está sobre nós. Isso nos torna sacerdotes. Como representantes. Como a ponte entre o natural e o sobrenatural que está em Deus. Amém? Está fazendo sentido? Então a gente vai construindo isso. Então o que eu quero mostrar para vocês é que, então Jesus ele lá atrás ele já falava, né? João ele falou isso, né? Falando que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E entender que ser feito filho de Deus é um processo. E é um processo de transformação. Não de Deus, mas dos filhos. Filhos sendo regenerados para poder ser a expressão visível de um Deus invisível. Tá? E aqui a gente tem que entender o que precisa ser restaurado em nós. A gente precisa entender o que precisa ser restaurado em nós. Não é essa reunião, não é esse ajuntamento, não é esse encontro toda semana que nos torna melhores diante de Deus. Não é. Até porque, Paulo, abre comigo lá em 1 Coríntios 11. Se está com Bíblia aí, já pega aí, ó. 1 Coríntios 11. Ó, está começando a mexer na Bíblia. Então, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos, Romanos, Coríntios. Então vamos lá, 1 Coríntios 11. Vamos aprender a folhear a Bíblia. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 17. Estão comigo? Vamos lá, olha só o que fala. Entretanto, nisso, Paulo falando à igreja de Corinto, tá? Entenda que igreja naquela época, gente, era ajuntamento como que está tendo aqui. Tá? O que acontecia naquela época, desde Atos, eram reuniões, eram grupos. A gente se reunia, eles se reuniam para poder o quê? Aprender mais da palavra. Para poder se aproximar mais do ensinamento de Jesus. Então é muito essa mecânica que a gente está experimentando aqui. Tá? Então ela fala o seguinte, ó. Entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Vocês estão no lugar certo aí? 1 Coríntios 12? 11? A versão, tá. Mas a mensagem vai ser a mesma, vai. Há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham-se os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. O que Paulo está falando aqui? Está falando que as pessoas estavam se reunindo, mas só que as pessoas, a igreja, não estava entendendo o propósito daquela reunião. As pessoas estavam indo nas reuniões buscando se saciar, buscando garantir o seu, buscando o poder. E aqui eu quero fazer um paralelo para vocês. Deus, ele não veio restaurar poder em seus filhos. Deus, Jesus, ele mandou Jesus para que fosse restaurado a autoridade. Repete comigo, fala assim, autoridade. Autoridade. Isso, e autoridade significa você carregar a direção certa. Você tem autoridade. Agora, a autoridade também significa você assumir a responsabilidade. Poder, você não precisa de responsabilidade. Autoridade, você precisa de responsabilidade. Tem muita gente que está transformando a autoridade em poder. Faz sentido? Tem muita gente que recebe a autoridade. E com a autoridade que carrega, ela transforma aquilo em poder. Por quê? Porque a autoridade agora ela é usada em meu benefício e não em resposta para todos os outros. Entenda o seguinte, a autoridade sempre está a serviço do próximo, não de você mesmo. Sempre que a sua autoridade começa a apontar para você, significa que você transformou ela em poder. E a partir desse momento, você já não está pensando no todo, você está pensando em você. E é exatamente isso que Paulo começa a falar aqui. Ah, vocês estão achando que só porque vocês estão reunindo aqui, estudando a Bíblia toda segunda-feira,
né? Vocês se reúnem, vão estudar a Bíblia e está tudo certo então? Cristãos. Então vocês são cristãos a partir de então. É isso que define vocês? Não. O que define vocês é o que vocês carregam dentro, que vocês têm mostrado nesses encontros. Porque vocês se reúnem para poder ceiar e, na verdade, vocês estão mais preocupados em garantir o seu. Ele está falando o seguinte, chegava a ceia, está todo mundo querendo se servir primeiro. Entende? Está todo mundo querendo garantir o seu. Então ele fala assim, alguns estão com fome, outros já estão embriagados. Porque não entendeu o que é ser filho de Deus. Não entendeu o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho não é te garantir mais. Não é te entregar mais. A propósito do Evangelho é tirar tudo que excede de você. Ao ponto de você entender quem você realmente é. E isso, nós homens, isso é crucial na nossa vida. Crucial na nossa vida. O mundo, ele entra em desordem a partir de um homem que troca autoridade por poder. Você vai lá, vai lá em Gênesis, lá no Éden. Vamos lá para o Éden. Pum, dá um pulo lá para o Éden. O que você vai ver, qual que é a proposta de Satanás? Poder. O homem recebeu autoridade. O que o Satanás propõe? Poder. Você tem o poder. Distorceu a autoridade. Distorceu a autoridade. Ele trouxe a autoridade e transformou em poder. Falando o quê? Você não precisa, porque entenda o seguinte, todo mundo que carrega uma autoridade está sujeito a outra. Tudo bem? Se eu tenho autoridade, eu estou sujeito a outra autoridade. Ok? É assim que funciona. Existe algo chamado hierarquia. Então nós, homens, recebemos a autoridade de governar. Enquanto eu tenho a autoridade de governar, eu estou governando em nome de outra pessoa. Enquanto eu carrego a autoridade, entendo a autoridade que eu carrego, eu entendo que eu estou aqui a serviço de e não para ser servido. Agora, quando eu pego a minha autoridade e transformo ela em poder, eu começo a achar que eu estou aqui para ser servido e não para servir. E isso a gente vê no lanche. Quantos aqui diante de um lanche, diante de uma... Aqui temos uma torta super gostosa que a Bia fez pra gente hoje, vamos estar orando pela Bia. Né? Mas, assim, diante de tortas tão gostosas, o que nós fazemos? Nós nos preocupamos em quem está comendo ou a gente quer garantir o nosso pedaço primeiro? É o que está falando aqui. Está falando, nas suas reuniões, vocês estão muito mais importando com o que vocês querem e precisam, com que o que vocês precisam entregar. Então isso torna a reunião de vocês tóxica. Então não é um agrupamento, porque nós estamos abrindo a Bíblia, estamos citando versículos aqui, que torna essa reunião uma bênção. Essa reunião ela só se torna uma bênção quando aquele que está recebendo expressa arrependimento. A palavra é um livro de arrependimento. E como que ela traz arrependimento? Expondo. Expondo. Expondo aquilo que sou falho. Porque a gente está tão acostumado com as nossas falhas que a gente já nem encara mais como falha. A gente acha que é normal. Não, normal, tranquilo. Eu sou assim. E a vida está passando. E a gente continua fazendo a mesma troca que Adão. Trocando autoridade por poder. Aí eu busco a presença de Deus porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero resolver meu casamento, porque eu quero melhorar minha saúde. Ou seja, eu estou sempre buscando a Deus atrás de um benefício. Eu estou atrás de uma resposta. Enquanto o que Deus quer fazer em nós, através de Jesus, é gerar em nós uma resposta. Está fazendo sentido? Poder e autoridade. Nós temos muitas reuniões de poder, mas que estão gerando cada vez menos autoridade. É aquela reunião da oração forte. Não, eu vou ter uma igreja que agora o pessoal está orando e está tendo cura. Todo mundo quer ir para lá, não vai? Todo mundo vai para lá. Por quê? Porque está todo mundo atrás do poder. Não, ali tem uma reunião boa, cara. Tem uma igrejinha boa, mas você sai de lá moído. Porque lá você entende, lá você é esmagado, lá você vai ser confrontado. Pergunta se o culto está cheio. Por quê? Porque nós continuamos buscando cultos que saciem a nossa fome, ao invés de estarmos no culto para dividir o nosso pão. Está fazendo sentido, gente? Vocês estão calados porque vocês estão pensando? Estou todo mundo calado?
Amém. Todo mundo em conflito. Tá todo mundo em conflito, né? Ótimo. Esse é o papel. Esse é o papel da palavra. O papel da palavra é expor isso, né? Por quê? Porque andar com Jesus significa andar em arrependimento. Para quê? Para restaurar a autoridade. Eu não me arrependo para ser grande, eu me arrependo para ser mais responsável. Eu não me arrependo para ser mais reconhecido, eu arrependo para ser mais responsável. Porque esse é o meu papel, esse é o seu papel. O papel do homem é aquele que traz o arrependimento para casa e não aquele que se torna o arrependimento da casa, sabe? Tem muito homem que se tornou o arrependimento da casa. É a mulher que fala assim, nossa, o que eu fui inventar de casar com esse cara? Ou é o filho que pergunta, mas por que meu pai é desse jeito? Eu não podia ter um outro pai, não? Ou seja, um homem que se tornou o arrependimento da sua casa. Só que Jesus veio para restaurar homens que trazem o arrependimento para casa. Como assim, Diego? Homens que trazem uma nova direção para sua casa. E trazem uma nova direção para sua casa porque trazem uma nova direção para a sua vida. Entende que não é pela força do teu braço, que não é pela sua capacidade, não é porque você é bom demais. Não. É porque Jesus é bom demais. É porque Deus é bom demais. É por conta dele que eu posso ser restaurado e ser diferente daquilo que eu era. É por conta dele que eu posso ser restaurado e não ser mais escravo da minha pornografia, da minha raiva, da minha ira, da minha ganância, da minha corrupção. Estava conversando sobre corrupção aqui antes. É uma mudança. É uma transformação. O que adianta a gente estar se reunindo aqui numa segunda-feira, mas seu casamento continua porcaria? O que adianta estar se reunindo na segunda-feira, mas você continua sendo um cara intransigente, um cara grosso, um cara violento? Seja violento com o que precisa de violência, entenda isso. A violência ela é importante, mas a violência ela precisa vir em equilíbrio e em resposta àquilo que está em afronta, aquilo que está afrontando a direção de Deus. Entende? Então tem coisa, Deus colocou testosterona na nossa veia, é para isso mesmo. É porque a violência ela é necessária muitas vezes. Ela é necessária. Em equilíbrio. Tudo na vida em desequilíbrio, ela aponta para a minha falha. Ela aponta para onde eu tenho errado. Entendeu? Sabe aquela hora que você fica, pô, perdi a mão de novo. Perder a mão uma vez ou outra faz parte, gente. Mas perder a mão sucessivamente significa ausência de arrependimento. Entende? Aí a gente tem que entender um pouquinho de arrependimento. Porque a gente carrega uma ideia meio torta de arrependimento. Estão comigo aí, gente? Isso, vão escrevendo aí. A gente carrega uma ideia meio torta de arrependimento. A pessoa com o ego muito inflado, ela não se arrepende porque ela está sempre achando que está certa. Se ela está certa, errado está... Todo mundo. Tá em volta. Todo mundo. O orgulho. O orgulho. Né? O orgulho nos faz fugir. O orgulho também, eu sempre é bom apontar para o Éden, porque está tudo lá. A palavra de Deus diz que o fim ele é revelado pelo começo. Né? Qual que é o começo que eu conheço? Mais começo que eu conheço chama Éden. Então eu sempre olho para lá. Porque lá me revela muita coisa. Então você vai ver que o posicionamento de Adão, depois que ele trocou a autoridade por poder, foi o quê? Foi exatamente a arrogância. Fugiu. Fugiu. Ele não assumiu nada. Ele apontou, né? Ele se escondeu e depois ainda jogou a responsabilidade para ela. Né? Esse é o papel. Oi. Todo mundo acha assim, que Adão ferrou, né, com todo mundo, ferrou com a humanidade, né? Uhum. Mas eu acho que se fosse a gente no lugar dele, a gente faria o mesmo, né? Exatamente. Mas aí, sabe por quê, Fernando? Legal você ter falado isso. Todos nós estamos sujeitos até hoje à mesma situação. A mesma situação. Se a gente estivesse no lugar dele, a gente está sujeito, a gente está caindo até hoje. Não é que teria caído, a gente continua caindo até hoje. Porque assim, a principal arma de Satanás contra a vida de um homem se chama distração. Distração e distorção. Então ele distrai e depois ele distorce. E depois a gente não consegue mais perceber o que está distorcido. Ele distrai, distorce e não tem arrependimento. O cara fica preso, né? Agora, quantas distrações a gente não carrega na vida hoje?
Quantas distrações não nos afastam daquilo que Deus tem pra gente? Quantas dores, quanta falta de perdão, quanta falta de arrependimento, quanta coisa acontece na nossa vida hoje. Distrações que nos fazem olhar para a direção errada, que nos impedem de entender realmente aquilo que Deus tem falado com a gente, nos impedem de entender aquilo que a gente carrega nas mãos. Ao ponto de Paulo falar para uma igreja, ó, o pessoal lá não estava orando diferente não, eles estavam lendo outra coisa não. Ele está falando com a igreja, a reunião da igreja. Ele falou assim, gente, olha só, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Vocês estão achando então que o que importa é o rito? Vocês estão achando então que importa é a doutrina? Então vocês respeitam a doutrina, vocês respeitam o rito e acham que está tudo acontecendo bem? Não. A nossa reunião, o nosso culto, ela não se dá num plano superior. O nosso culto se dá num plano terreno, é pé no chão, é transformação, é vida de verdade. A nossa vida ela não se move através da intenção que a gente carrega. Ela se move através dos frutos que a gente apresenta. Entenda fruto como comportamento. É uma mudança de mente que precisa gerar uma mudança comportamental. Por muito tempo a gente entendeu que era o contrário. Eu tenho que mudar meu comportamento para mudar minha forma de pensar. Não, não é isso. A transformação que Jesus prega na cruz é uma transformação inteira. É uma transformação que começa da mente, vai para o peito, vai para o coração. A gente assimila aquilo e bota para fora. Mudança de vida. Nascer de novo. Metanoia. Eu funcionava de um jeito, hoje eu funciono de outro. Por quê? Não, porque me falaram que assim, não, porque você foi regenerado. Aí você convida os caras para poder vir para um grupo desse, vamos ler a Bíblia, sei o que, ah não, mas eu gosto de beber, eu gosto de... Mas alguém falou para você parar de beber? Ah não, mas eu fumo, alguém falou para você parar de fumar? Nós carregamos uma ideia que a gente precisa abrir mão de muita coisa para poder andar com Deus. Não, ande com Ele e abra mão das coisas. É um processo, é um caminho. Você não vem pronto. Você vai crescendo e vai adquirindo maturidade na caminhada. Sabe? Aqui, falando de maturidade, vamos para outro texto? Vamos lá para Efésios, vai. Vamos andar um pouquinho mais. Efésios... Cara, é engraçado. 4. Eu fui falar sobre arrependimento aqui, até no chat GPT, e a palavra que ele deu sobre arrependimento foi metanoia. Metanoia. É uma palavra grega, né? Efésios. Ele fala, né, que é a base de todo Efésios 4. O sermão de Jesus Cristo, né, desde o começo. O que ele sempre pediu pra gente foi, Jesus apresenta o arrependimento como uma forma humana indispensável à graça de Deus, inaugurando uma mudança interior que se expressa em nova forma de viver no reino. A ideia da metanoia é isso, é uma transformação de sentir, é uma transformação no seu processo de sentir, no seu processo de pensar, no seu processo de agir, sabe? É uma transformação plena. E assim, é entender que o arrependimento, a gente confunde muito arrependimento com remorso, sabe? A gente confunde muito arrependimento com sentimento. Entenda, no hebraico nada é abstrato. No hebraico tudo é concreto, tá? Então, no hebraico, quando você vai ver na Bíblia, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo foi escrito em grego. Mas assim, foi transcrito, né? Porque Jesus estava pregando em hebraico. Então, entenda assim, a mentalidade hebraica para arrependimento é uma mentalidade que me prega a me mover. É um movimento, é ação. Isso eu tento ensinar para minha filha toda hora, né? Para as minhas meninas. Ela assim, papai, desculpa. Aí eu falo para ela o seguinte, desculpa se mostra com atitude diferente. Porque senão, acha que tudo resolve com a desculpa. Não, desculpa. Não, me perdoa. Peraí, cadê o movimento? Porque o primeiro movimento é a consciência, de fato. Arrependimento é assim. É um movimento em 2 atos. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é ter consciência. Então, eu tive a consciência. Tá, o que você vai fazer depois disso? Se você parar na consciência, nada acontece. Essa consciência ela precisa gerar um movimento, um retorno. Né? Se fosse traduzir ao pé da letra, arrependimento é um retorno. É você fala, cara, eu estou na direção errada. Opa, deixa eu retornar aqui. Enquanto o retorno não acontece, o arrependimento não flui. Aqui fala até assim, a graça chama, o arrependimento responde e a vida transformada confirma. Tá vendo? Precisa de expressão. Porque o que acontece hoje?
Tá todo mundo arrependendo e ninguém mostrando fruto de arrependimento. Então não existe arrependimento. Aí nós começamos a pregar uma coisa que eu acho meio ridículo, assim, né? Mas, enfim, eu já ouvi muito isso. Assim, o arrependimento genuíno. Já ouviu falar em arrependimento genuíno? É como se existissem dois tipos de arrependimento. Não existe dois tipos de arrependimento. Ou é arrependimento, ou não é arrependimento. Judas, ele sentiu remorso. Não, ele arrependeu. Judas. Arrependeu. Judas, ele se arrependeu ao ponto de ele não saber o que fazer. Ele se matou. Agora, eu não vou falar assim, não, não, ele sentiu uma culpa muito grande. Ele sentiu a culpa tão grande da porcaria que ele havia feito. Ele tentou devolver as moedas, não conseguiu. Quando ele viu aquele negócio que não tinha mais jeito, que eles iam matar Jesus, ele se matou. Ele mudou o caminho. Ele se matou. Ele não conseguiu. Entendi o que você está perguntando. Ele não teve uma novidade de vida ali, né? Ele não teve aquele arrependimento que restaurou ele. Mas aquele cara, ele foi tomado por uma culpa. Eu acho que seria melhor isso, né, Fernando? Não é nem o arrependimento, é a culpa. Ele foi tomado por uma culpa tão grande que o cegou ao ponto de não conseguir voltar. Perfeito, é isso. E muitas vezes o que a gente sente é isso, nem é o remorso, é a culpa. A gente está tão culpado de alguma coisa, a gente se acha tanto problema, sabe? O problema é que a gente não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque a solução não está na gente. No momento que a culpa tomou conta de mim, eu tenho que entender que a solução não está em mim. Ela está fora de mim. Isso significa o quê? Que você não se envolve? Não, você se envolve sim. Mas você precisa entender que a solução está nele. É só ele para poder restaurar isso em mim. Só a graça é dele. Não é o que você vai fazer. Então, assim, eu vejo muito em relação a Judas, Fernando, assim, aquele cara, ele ficou tão transtornado com tudo aquilo que ele estava vendo, né? Porque, assim, na minha cabeça, Judas, ele quis incitar Jesus a um movimento que não era o que Jesus pretendia, né? Ele quis ali incitar Jesus a trazer uma revolução, que era o que ele queria, que era o que ele esperava. Ele queria que manifestasse um poder ali. Um poder, Jesus falou assim, mas eu não vim trazer poder, eu vim restaurar a autoridade. E a autoridade de Cristo estava em se entregar, né? Perfeito essa analogia. Perfeito. Eu acho que ele tem licença poética, mas ali ele queria que Jesus virasse um guerreiro, né? Mas é porque Judas, ele expressa... Tem algo que fala que ele queria que Jesus soltasse poderes? Não é poderes. Entenda o seguinte, eles entendiam, Judas estava esperando o mesmo Messias que a grande maioria dos judeus, né? Então aí a gente pode falar também um dia, a gente tem uma reunião só para a gente conversar sobre a nossa expectativa. Que muitas vezes a nossa expectativa de Deus nos afasta dele. A nossa expectativa de Deus nos afasta daquilo que Jesus tem para mim e para você. Entende? E foi o que aconteceu ali. Judas andou por 3 anos com Jesus. Ele estava ali, ele estava vendo tudo aquilo. Ele reconhecia Jesus é o Messias. Só que a expectativa de Messias dele era um Messias que ia, sabe, incitar o povo a uma guerra, ia tomar o trono, ia restaurar o trono de Davi. Ele queria isso. Ele esperava isso. Ele estava com tanta expectativa que ele ficava esperando só isso acontecer. Ele estava esperando um sinal. Ele não entendeu o que era espiritual. Ele não entendia que a primeira vinda de Jesus, entenda o seguinte, isso aqui é muito legal. Porque a primeira vinda de Jesus, ele dividiu, ele separou a vinda dele em 2 atos. Você vai lá em Isaías 61, você vai ver isso. Né? Jesus, o primeiro ato foi agora. E esse ato é o quê? De restauração de autoridade. E no segundo, estabelecimento do poder dele. Então Judas quis poder numa fase que Jesus estava trazendo autoridade, restaurando a autoridade. Né? Então ele queria, ele viu aquilo, ele viu, caramba, o povo recebeu Jesus. O povo de Israel está recebendo Jesus com louros, né? Abanando. Louro, não sei se vocês sabem, aqui a gente não carrega essa cultura, mas você ser recebido com louros na entrada da cidade, aquela coisa, todo aquele movimento, botando folhas para Jesus poder passar por cima, era o reconhecimento da divindade não, da realeza que Jesus carregava. Então, assim, o povo já recebeu Jesus como rei, o que está faltando? Né? E Jesus lá, pregando, e Jesus se irando, aquela coisa toda. Aí Jesus falou, vou dar um empurrãozinho aqui, esse cara, vou entregar esse cara, vamos ver o que vai acontecer. Né? Que eu acho que entregando ele não vai ter outra saída, ele vai ter que mostrar o poder dele. Né? E é exatamente ele isso. Estar encurralado, ele vai ter que mostrar o poder. Aí Jesus fez todo o contrário. Né? Você lembra? Pedro vem, corta, arranca a orelha do... Não foi o Romano, não. Ele arrancou a orelha, foi de um... Guarda do... Não, se não me engano, foi... Acho que ele é da guarda do sacerdote. Eu esqueci o nome do sacerdote, cara, agora me fugiu. Mas enfim, aí Judas foi lá e cortou a orelha. Aí Jesus vem e restaura a orelha. Pedro cortou
Pedro vai lá e corta. Eu falei, Judas? Estou com Judas na cabeça. Pedro vai e corta a orelha. Jesus vai lá e restaura a orelha. Ou seja, não é essa a luta. A luta não é com espada agora. A luta não é com sangue derramado agora. O sangue derramado vai ser o meu. Sou eu me entregando. E aqui está o ápice da nossa percepção de autoridade. Tanto é que eles tinham só 2 espadas. Tá vendo? E assim, o ápice da percepção da autoridade era o quê? É você entender que você está ali para servir, não ser servido. E é isso que Jesus está restaurando e precisa restaurar na minha e na sua vida. Nós precisamos entender que, como homens, nós somos os responsáveis por isso. Como homens, nós temos que ser aqueles que, sabe, se certificam que todo mundo da sua casa se serviu, para depois você ir lá e servir. É ter esse coração. Porque a autoridade não é quem é servido, a autoridade é quem serve. Jesus mostrou isso. O maior exemplo de autoridade que nós temos se entregou por nós, não tendo culpa nenhuma sobre ele. Jesus, ele tinha todo o direito de não ser crucificado, mas ele abdicou do direito para o restabelecimento da autoridade. Tinha o direito e o poder. Tanto é quando ele está diante de Pilatos, né? Fala, não, mas você não vai fazer nada, você não vai falar nada, né? Você está prestes a ser crucificado, né? Aí Jesus fala, não, vocês não estão me matando não, eu que estou me entregando mesmo. Pode ficar em paz, vocês não estão me matando, eu estou me entregando. Por quê? Consciência. Consciência do que precisava ser feito. Jesus é a nossa referência máxima. E é o que o Júlio não entendeu, né? Não. Seja feita a sua vontade. Não entendeu. Do Pai. Então E assim, depois feita a vontade dele. e agora eu pergunto para vocês, quantas vezes nossa caminhada com Deus não é assim? Nós buscamos Deus e tentamos convencer Deus das nossas agendas, das nossas necessidades, daquilo que nós achamos razoável. E quando esse Deus ele não cumpre aquilo que você acha que ele precisa cumprir, você simplesmente abre mão dele. A palavra na igreja foi sobre culto, né? O culto que a gente faz, né? O quanto a gente tenta falar sobre culto e o que a gente tem entregado que é diferente do culto que é pra ser. A gente não tem entregado, né? Que é o que o Diego está falando. Qual igreja você foi? Lá na Maranata, na Presteriana Maranata. Nossa, da Terra também foi. Então, assim, É benção, né? o quanto a gente tem entregado no nosso culto, né? Porque o primeiro culto que teve, né? Que foi de Caim e Abel, né? A entrega que eles teve, né? A respeito do que eles tinham de melhor. Para poder entregar. Né? Então ali gerou já uma inveja, né? Que gerou o primeiro assassinato, né? Que a gente teve. Então no primeiro culto já teve problema. Então o que a gente tem entregado hoje? Né? Da nossa mesa aqui, né? Na sua casa. Como você tem feito isso aí na sua casa? O quanto você tem entregado para Deus? O quanto você tem confiado e deixado nas mãos dele o que você tem de melhor? Você tem de melhor isso aqui? Tá, meu melhor é esse. Isso aqui é seu, eu sou servo do Senhor. O quanto você tem entregado, sendo servo, né? Que é o que ele está falando desde o começo. O quanto você tem sido servo de Deus, né? Um mordomo fiel, que a gente sempre fala, né? Então, cara, isso aí ontem mexeu muito comigo, né? No culto eu fiquei pensando, né? E hoje acabou que até chocou o tema, né? Então... Porque ele é central. Se você for ver, essa questão do culto, Jales, ela é central, porque assim, a nossa vida é um grande culto. A gente não cultua a Deus quando a gente vai para a igreja. Não cultua. A gente cultua a Deus quando a gente sai da igreja. Quando a gente sai de lá, o nosso culto começa. E entender que o nosso culto a Deus, exatamente, eu te pergunto, o seu culto a Deus, ele está procurando pelo poder ou ele está procurando pela autoridade? Você tem buscado Deus como um solucionador de problemas ou você tem buscado a Deus para ser restaurado e se tornar resposta para os problemas? Aos olhos de Deus você não é o problema, aos olhos de Deus você é a resposta. Aos olhos de Deus você precisa expressar a resposta que Ele colocou em você. Agora, como que a resposta de Deus em mim ela é expressada? Através do meu arrependimento. Uma coisa que você sempre fala é que muitas pessoas perguntam, né? Às vezes eu não consigo escutar a voz de Deus, mas o quanto você tem silenciado de você para escutar a voz dele? O Diego sempre fala aqui sobre o jejum, né? Eu toda segunda tenho feito o jejum, né? Entregado aqui, cara, a voz de Deus é muito forte, né? É muito forte. Porque você se silencia, você tá fraco, né? Dá fome, dá dor de cabeça, seu corpo fica fraco mesmo e você fala assim,
eu entrego ao Senhor, seja feita a sua vontade, e o Senhor vai me dar força. Então, cara, você escuta a voz. E é muito forte isso, que, por exemplo, você fala assim do jejum, né? O jejum você vai enfraquecendo, você vai abrindo mão da comida, você vai se sentindo fraco, você vai se irritando no início, daqui a pouco você vai aprendendo a lidar com você. Entenda que o jejum é uma grande escola, né? É a grande escola sobre você mesmo, é você se conhecendo. É você conhecendo a tua alteração de humor, é você conhecendo o que é um domínio próprio. Na verdade, nada na palavra foge da didática de Deus. Existe uma didática muito potente aqui. E a didática é transformar a nossa forma de sentir, de pensar, de agir. É trazer em nós, através da nossa vida transformada, a luz necessária para transformar outras vidas. É isso que faltou nas reuniões lá de Coríntios. O que Paulo está falando é o seguinte, está todo mundo vindo aqui para poder saciar sua vontade, sua necessidade. Não é isso. A autoridade que está sendo restaurada em Jesus nas nossas vidas não é para te garantir um lugar melhor, mas é fazer você ceder um lugar melhor para alguém que precisa. Não é te dar o holofote. Não é trazer reconhecimento para você. Não é a sua mulher falar, nossa, que homem maravilhoso que eu tenho. Não. Não é o reconhecimento que vai te alimentar mais, mas a convicção do propósito cumprido. E qual que é o nosso propósito, gente? O nosso propósito é sermos representantes visíveis de um Deus invisível. É sermos expressão clara do amor, misericórdia de um Deus invisível. Aonde que a gente vai poder viver isso? É na tua casa, é na tua família, no teu trabalho. Entenda que aos olhos de Deus, a adoração não é o seu braço levantado, a adoração é o que você acorda todo dia cedo, é como você vai para o teu trabalho, é como você se posiciona lá, é como é que você se comporta lá. São nas relações. A nossa adoração está nas relações. Quando você está numa relação de hierarquia mais elevada, como é que você trata quem está debaixo de você? E quando você está numa posição de uma hierarquia um pouco mais baixa, como é que você trata quem está em cima de você? Como é que você se posiciona com a sua mulher dentro da sua casa? Como é que você se posiciona com os seus filhos dentro da sua casa? Como é que você se posiciona com o teu professor, com o teu colega? Relações. Deus se expressa nas relações. Nós evangelizamos através das relações. Domínio próprio, quando falou do jejum aqui, é nos ensinar que a nossa vontade ela tem que estar debaixo de uma autoridade dele. Então eu não posso me envolver pelo que eu simplesmente sinto. Eu vou continuar sentindo, ninguém vai deixar de sentir. Mas agora eu tenho um discernimento se aquilo que eu estou sentindo me aproxima ou me afasta. Não, o que eu estou sentindo me afasta. Opa, domínio próprio, peraí, não é por aí não. Eu tenho autoridade, eu não tenho poder. Eu não estou aqui brincando de poder com Deus, eu estou brincando aqui de restauração de autoridade. Então o domínio próprio ele vai entrar aqui. Isso não vai me dominar. Não é uma proposta, eu não vou cair numa proposta. Então é o seguinte, gente, nós continuarmos exercendo o mesmo erro de Adão mostra o tamanho da nossa ignorância na história. Como é que nós estamos aqui em 2026, estamos aqui diante de uma geração de homens formados, homens casados ou não, mas está todo mundo casado? Homens casados, estabelecidos. Como é que nós, homens, podemos cair no mesmo erro de um homem de, sei lá, 6.000 anos atrás? Não vou fazer a conta aqui não, mas vou jogar 6.000 anos atrás, tudo bem? Adão. Como é que nós podemos cair na mesma conversa até hoje? Deus errou? Óbvio que não, mas a gente tem insistido em errar. Como é que a gente pode cair na mesma conversa? Faz sentido isso? Mas a gente continua caindo na mesma conversa. O nosso ego toma conta do nosso peito de tal forma que qualquer sensaçãozinha de reconhecimento de poder, a gente abre mão da autoridade que Deus nos deu. Esse poder que nós buscamos estabelecer aqui é incompatível com a autoridade que Deus tem para mim e para você. Porque a autoridade me faz ir por último e não ser o primeiro. Lembra daquele filme? Estava vendo uns negócios, uns takes do filme do Titanic, lembra do Titanic? Lembra que o Titanic está afundando? O capitão ele foi o primeiro a ser salvo? Não. Ele ficou até o fim. Por quê? Porque ele carregava a autoridade nos olhos dele. Hã? Afundou com o barco, né?
Por quê? Porque quem tem autoridade vai por último, não vai primeiro. Mas hoje, na nossa visão distorcida, ocidental, maluca que a gente carrega, o que a autoridade faz? Sou o primeiro, você não sabe o que você está falando, eu sou a autoridade aqui. Então eu vou primeiro, eu me sirvo primeiro, eu faço primeiro, não é assim? Como se a autoridade merecesse um lugar de honra em qualquer lugar? Sabe qual que é o lugar de honra daqueles que amam a Cristo? Pendurados numa cruz, olha o que Jesus fez. O lugar de honra é aquele que serve, é aquele que sacrifica, é aquele que faz um lugar. É aquele que se serve depois. É aquele que só come quando tem certeza que todo mundo já comeu. Não é aquele que fala assim, vou pegar 2 pedaços aqui para garantir, porque daqui a pouco acaba. É aquele que tem responsabilidade com o ambiente que está inserido. Sabe? Aquela história de sempre deixar um ambiente melhor do que recebeu. É isso. Coisas básicas a gente tem que ensinar hoje, que na verdade elas são intrínsecas a uma autoridade restaurada. Mas o que está acontecendo hoje? Os homens têm aberto mão da autoridade para poder adquirir poder, notoriedade. Às vezes confundindo, querendo buscar paz. Né? Mas essa paz nunca vem. Quero viver em paz, vai abrindo mão, vai perdendo espaço. Perfeito, perfeito. Tem a paz, mas aí perde a autoridade. Perfeito. E posso te falar? Eu vou te falar, Arnaldo, que nem paz. Porque entenda o seguinte, a paz no coração de um homem, ela só é encontrada no exercício feito, cumprido, na missão cumprida. Homem precisa de missão para cumprir. Aquele dia bem trabalhado, você fala, puta, eu fui bacana. Isso traz paz para o homem. Isso traz paz para o homem. Entende? Paz não é a ausência da guerra. A paz é a presença da direção. Sabe? Quando você sente, eu estou na direção certa, isso traz paz. Sabe essa história de burnout hoje? Sim. Vamos falar burnout. Gente, cara, não existe burnout para quem está vivendo o propósito. Não existe burnout. Não existe trabalho que exceda ao ponto de você se esgotar. O que causa burnout? O burnout ele é causado exatamente pela nossa sucessiva fuga das nossas responsabilidades. Tem um cara que se afoga no trabalho porque está fugindo de casa, porque não está assumindo um casamento, porque não está assumindo os filhos, porque não está assumindo a responsabilidade que cabe a ele. Ah, mas ele está fazendo dinheiro, mas ele está suprindo. Ele está suprindo a que preço? Ele traz suprimento para sua casa a que preço? Ele acaba usando o suprimento como uma grande desculpa para não se posicionar, para não falar não, para não pôr limite. Isso causa burnout. Por quê? Porque está fora do propósito que o homem carrega. E o propósito que o homem carrega independe se ele concorda com ele ou não. Independe. Deus nos confiou um propósito. Deus nos confiou um propósito de governo, Deus nos confiou um propósito de direção, Deus nos confiou um propósito de segurança, Deus nos confiou um propósito de provisão. Ele confiou tudo isso para a gente. Sempre que nós estivermos cumprindo tudo isso, não tem burnout que vem me alcançar. Eu posso cansar, meu corpo cansa, mas a minha alma está em paz. Por quê? Porque tem direção. Então assim, dica para vocês. Estou com burnout, então na hora de sentar e dar uma reavaliada. Reavaliar o que você está fazendo, que luta você está deixando de lutar. Porque eu vou falar para você, homem é assim, cara. Quanto mais for pesado o desafio para você, mais você vai ficar satisfeito quando você cumprir. Ponto. Mais. Cara, doeu, eu me arrebentei todo, mas eu cheguei. Cara, você está vendo o cara de sorriso daqui a aqui. Entendeu? Aí você tira a luta do homem. Aí tu vai ver um cara em casa, engordando, ficando deprimido, ficando triste, sabe? Ele entra em colapso. Por quê? Porque a vida que ele está levando é conflituosa com a vida que Deus confiou a ele para viver. Essa é a grande realidade. Então os caras hoje que são obstinados em ter mais poderes, querem ganhar mais, querem ter mais dinheiro, sabe? Quer ter mais reconhecimento. Fala, não, eu quero ter paz, tranquilidade financeira. Mentira. Isso é fuga de propósito. Quando você tira o propósito da vida do homem, ele fica perdido. Aí o cara ganha grana pra caramba. Daqui a pouco o cara ganha tanta grana que ele não sabe fazer com essa grana. Mas ele está afogado nas drogas. Ele está afogado na compulsão pelo sexo. Ele tá afogado em falcatrua. Ele está afogado.
Por quê? Porque ele está fora do lugar que Deus confiou a ele. O lugar que Deus confiou ao homem é um lugar de autoridade e não de poder. E ter autoridade necessariamente significa estar servindo e não sendo servido. Amém? Finalmente eu vou ler com vocês Efésios 4. Vamos lá. Efésios 4, abrem comigo. Efésios 4, 14. Efésios 4, 14. Entrem aí. Estão comigo aí, gente? Pegue a Bíblia. Abram aí. Olha o que fala lá em Efésios 4, 14. Vou começar a ler. O propósito aqui, Paulo, ele está explicando aqui, está mostrando, né, tudo, o propósito da vinda de Jesus, do preço que ele pagou na cruz. E aqui, quando ele chega no versículo 14, fala o seguinte: o propósito de tudo aquilo que Jesus fez é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é o cabeça? Então ele está falando que aqui é para a gente crescer em tudo na nossa cabeça. É para que a gente crescer em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Olha a autoridade de Jesus aqui. Isso significa que se nós temos autoridade é porque ele resgatou a autoridade. Eu não tenho autoridade por mim. Entende? Rafão não carrega autoridade por ele. Rafão ele só tem autoridade se ele reconhecer a autoridade de Jesus que está sobre ele. Através de Jesus eu tenho autoridade. A proposta para a gente é a gente encurtar caminho. É você não precisa disso. Pode falar uma coisa? Lê do engano. Isso vai custar caro para você. Hoje pode parecer que está tudo funcionando, mas é questão de tempo. Então aqui Paulo está falando que tudo aquilo que Jesus fez na cruz, por mim e por você, foi para poder gerar maturidade na gente. Para que a gente não fosse mais convencido por A ou B. Para que a gente não fosse mais convencido por esquerda e direita. Para que a gente fosse concretizado e consolidado naquele que não muda, que é Cristo. Que ninguém mais pudesse falar com você, abrir a Bíblia, ler um versículo, falar a coisa mais torcida do mundo, mas como ele lê um versículo, você achar que está tudo certo. Porque nós, quando adquirimos a maturidade, nós buscamos sempre a confirmação em quem? Nele. Eu vi uma explicação sobre esquerda e acho que foi muito pertinente a conversa de hoje no espelho político. E no que você me falou, ele me remeteu a uma lembrança de um camarada falando a respeito da divisão que acontece nessa divisão do extremo-direita com o extremo-esquerda, que é o que nós estamos vivendo hoje. Ele fez a seguinte metáfora: se você pegar um homem, dividir ele norte e sul, arrancar aqui dele, ele vive. Mas se você pegar um homem e partir ele no meio aqui, em esquerda e direita, ele morre. Não sobra nada. Então qualquer situação que for relativa a isso, não vai sobreviver. Eu achei isso extremamente pertinente. Você acabou de falar isso biblicamente. Então, toda aquela conversa que nós estávamos tendo não ia chegar a lugar nenhum, porque elas, do ponto de vista bíblico, ela partia ao meio do ser humano em direita e esquerda. É morte. Morte. É. E você acabou de falar isso. Olha que coisa fantástica que Deus trouxe para nós aqui a respeito no começo da nossa conversa. Maturidade. Que deu, você disse isso aí, que partiu ao meio de direita e esquerda, morreu. Não tem, não subsiste. E aqui, Paulo está explicando para os Efésios exatamente isso. Que assim, Jesus, todo aquele movimento, entenda, os Efésios não eram judeus, tudo bem? Paulo estava pregando para os pagãos, para os gentios. Então ele estava ensinando aqui, falou, olha só, Jesus ele veio redimir todas as coisas. Ele veio redimir todas as coisas para que a gente pudesse ter maturidade. Para que a gente pudesse crescer em entendimento. Para que a gente não fosse mais agora marionete na mão dos outros. Marionete na mão do sistema, né? Ou seja, eu falo que é assim para você, você vai. Depois fala que é assado, você vai também. Não. É devolver o senso crítico. Agora, o senso crítico, ele vem através do estabelecimento da verdade. A Jesus ele já tinha se oferecido. Como é que fala? Se apresentado. Ele é a verdade. Então, Jesus é o nosso ponto de referência máximo.
Ele tem que ser colocado nesse lugar e não pode ser tirado de lá. Ou seja, todas as coisas que eu faço, eu preciso olhar para onde? Para o meu ponto de referência, para o meu norte. Sabe? Sabe quando você entra no mar? Quando você entra no mar, você entra de frente para o guarda-sol. Você está vendo sua família lá. Aí você está lá, mergulha, pula, aí fura a onda, não sei o quê. Quando você levanta, você olha para a praia, você já não está vendo mais ninguém. Por que você não está vendo mais ninguém? Porque o mar te levou, certo? Agora, como é que você vai saber o quanto que o mar te levou? Quando a referência está lá. Então você olha e fala, nossa, me levou demais. Aí você vai voltando. E vai vivendo. Aí daqui a pouco você olha de novo. Você vai voltando. A partir do tempo que você aprende a viver olhando. Então a cada mergulho você olha. A cada mergulho você olha. Então a cada mergulho eu me conserto. A cada mergulho eu me conserto. Jesus é esse ponto de referência. Lembra? Para que você tenha autoridade, você precisa reconhecer a autoridade? Minha referência. E entenda, reconhecer a autoridade de Deus, de Jesus sobre as nossas vidas, significa que Ele carrega a verdade e não eu. Então não sou eu que tenho que concordar com o que Ele diz. O que cabe a nós, como filhos, é obedecer. Obedecer não é concordar. Obedecer é sujeitar. A verdade é uma só. Exatamente. Exatamente. Mas eu tenho que entender exatamente que a verdade ela não é relativa, que o saudável não é relativo. Eu tenho que entender que uma vez que eu carrego a autoridade, uma vez que está sendo gerado em mim, restaurado em mim a autoridade de Deus, eu preciso entender que eu não estou aqui para ficar discutindo com Deus sobre A ou B. Eu estou aqui para conhecer cada vez mais Deus, para poder entregar o melhor do que Ele tem para mim. Não é receber o melhor do que Ele tem para mim, é entregar o que Ele tem para mim. Amém, gente? Está fazendo sentido? Então eu quero só terminar de ler com vocês aqui, ó, que fala, porque esse texto de Efésios 4, depois vocês podem marcar na Bíblia de vocês e estarem relendo de tempos em tempos. Ele vai falar o seguinte: assim, Paulo falando, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como vocês viviam antes. Eles eram gentios. Eles eram gentios. Paulo falou o seguinte: não viva mais como vocês viviam antes. Aqui eu me lembro de uma passagem também lá no Antigo Testamento, lá em Gênesis, em que Jacó, né? Foi Jacó? Não. Jacó, Abraão. Isso. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, aquela coisa toda, andada, e chegou a hora que Isaac, ele já estava mais velho, e Isaac tinha que casar. Aí Abraão manda um servo dele voltar lá na cidade, né, da família, cidade que ele já tinha saído, para poder buscar uma noiva para Isaac. Ele fala o seguinte, ó, vai lá porque eu não quero que Isaac vá e acabe ficando por lá. Ou seja, eu não quero que Isaac volte de onde eu saí. Eu quero que Isaac entenda que a vida que Deus tem para mim, a proposta que Deus tem para a nossa família é daqui para frente. Aí Paulo volta aqui para os gentios, os ex-gentios lá de Éfeso. Ele fala o seguinte: não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Porque isso aqui acontece quando a gente vai se afastando de Deus. O nosso coração vai endurecendo. E Deus mostra isso muito rápido para a gente lá em Gênesis também. É a conversa dele com Caim. A conversa dele com Caim expressa exatamente isso. Um coração endurecido. Um coração que já não reconhece a autoridade de quem diz. Porque foi o próprio Deus que falou para Caim. Falou: Caim, olha só, se você não controlar isso que você está sentindo, isso vai acabar com você. Isso está prestes a te matar. Agora, cabe você a controlar isso. Caim não levou isso em consideração. Por quê? Coração endurecido. E um coração endurecido é a maior arma que o inimigo, que Satanás tem contra nós. Sabe o grande perigo que eu e você corremos na vida? É termos um coração endurecido.
é termos o coração endurecido. E todos nós, inegavelmente, chegamos com o coração endurecido. Nós chegamos com o coração cheio de certezas, um coração cheio de intenções, cheio de expectativas, cheio de verdades, que nós sabemos que não existe verdades, não é isso? Cheio de argumento. E é como se a palavra de Deus tivesse que vir e destruir cada um desses argumentos para poder ganhar espaço no nosso coração. Então não vivam mais como antes, como aqueles que aprenderam a viver com o coração endurecido. Vivam vivam diante de Jesus como aqueles que se arrependem constantemente. Como aqueles que entendem o erro, sabe, assumem o erro. Assume a responsabilidade. Não daqueles que ficam buscando respostas fora porque não deu certo. Não, mas aqueles que aprendem a olhar para dentro quando as coisas não dão certo. Peraí, onde é que eu errei? Onde é que está a falha? O que eu podia ter feito diferente? Esse é o papel de quem tem autoridade. O papel de quem tem poder é de não assumir o erro que comete. É de achar que a imagem é mais importante. Sabe? Quem tem autoridade não. Quem tem autoridade, o que mais importa é o que é entregue, é o fruto. Amém, gente? Que horas são? Eita. Então eu vou parar por aqui, semana que vem a gente continua. Tá? Mas que vocês estejam nessa semana buscando exatamente isso. A autoridade. É buscar em Deus a autoridade que foi confiada a vocês. Não busquem Deus como quem está atrás do poder que Ele tem. Ele é poderoso. Ele é poderoso para criar um universo com a palavra. Mas não é o poder dele que nos interessa. É a autoridade que nos foi confiada. Romanos 8 fala sobre isso. Fala de uma criação que anseia pela manifestação dos filhos, ou seja, aqueles que assumiram a autoridade. Aqueles que receberam e assumiram a autoridade, ou seja, aqueles que assumem a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. De andar debaixo do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De ser como Ele. De fazer valer cada gota que foi derramada naquela cruz. Amém? Glória a Deus, gente. Estão comigo? Amém. Espero que tenha sido bênção para vocês também. A gente continua com oração aqui. Semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau. Então vamos orar. E agora que esse negócio tem que dar tchau aqui também, né?